Tudo bem com vocês? Espero sempre que sim. Hoje eu quero falar com você sobre os tipos de inteligência. Aí você fala para mim, para que serve isso? Serve muito na sua vida, tanto para você ver quais são os tipos de inteligência que você tem e utilizar isso da melhor forma possível, seja no teu âmbito profissional ou na tua vida pessoal, como também para quem está buscando informações de entendimento para questões profissionais, possa compreender como analisar, por exemplo, um processo seletivo, como promover um gerente, como entender se a pessoa tem perfil ou não para uma área. Muitas vezes você coloca aí uma pessoa para liderar, para ser o gerente da tua empresa, para comandar uma equipe de grandes funcionários, só que essa pessoa não tem aptidão nenhuma ou você não soube observar isso. Então fica no vídeo, conhece o conteúdo, eu vou falar de uma maneira sucinta, rápida e principalmente de uma maneira básica, para que você possa aí entender, compreender como, como funciona isso e como você também pode se encaixar nesse tipo de situação. Caso você queira entender com mais profundidade, analisar os tipos de inteligência um por um, detalhes, eu convido você a procurar temas sobre o psicólogo Howard Gardner. Ele fala muito sobre isso com muitos detalhes, inclusive tem até um livro, Estruturas da Mente, que você pode conseguir aí informações relevantes. Então vamos falar sobre alguns tipos de inteligência existente e como você se encaixa nisso. Conforme eu for falando, você vai fazendo o teu comparativo interno, vai se autoanalisando. Se você está, como eu disse, comandando alguém, está buscando alguém para a tua empresa, para o teu negócio, ou até para uma relação pessoal de alguma forma, procure encaixar esses detalhes, tá bom? Por exemplo, nós podemos falar das pessoas que têm inteligência lógico-matemática. O nome já diz, são pessoas que têm muita facilidade, né, para a conclusão de situações com base em razão, com números, questões que envolvem questões exatas, né, números, dados, informações, enfim, cenários que você chega a uma conclusão simplesmente fazendo uma soma. Não estou falando soma só específica de números, mas você sabe que se você encaixar determinada peça em determinado local, ela vai se encaixar porque é algo exato. Não adianta você encaixar, por exemplo, um triângulo num quadrado, ela não vai entrar. Então você já sabe que isso não é exato. Ou seja, a base é a razão. Do lógico matemático, a base é a razão. E claro, naturalmente, como eu disse, envolve também as questões numéricas. É uma pessoa que tem muita facilidade para fazer contas. A inteligência espacial visual. Essa é muito legal, hein? Isso é muito bacana e você deve ter isso sem perceber. É a tua percepção visual e espacial de alguma situação. Então, por exemplo, você sabe que olhando determinado local, você não consegue encaixar um móvel. Você sabe que se você atravessar a rua, naquele momento o carro pode te pegar. Porém, você pode estar vendo o carro vir, mas sabe que na tua percepção e espaço dá tempo de você atravessar, mesmo com o carro em movimento em sua direção, que você não vai ser pego. É só um exemplo, tá? Mas isso é um caminho para você identificar a sua inteligência espacial visual, porque você tem essa percepção natural. Então desenvolva isso, procure praticar para ver se você tem realmente e como você pode usar isso a seu favor. O terceiro tipo para vocês de inteligência é a verbolinguística. Também muito comum no ser humano e muitas vezes a pessoa não percebe, que é aquela que você tem como forma oral, escrita, gestual. Então, tudo aquilo que você consegue fazer com muita facilidade nessas questões, você sabe que você tem uma inteligência diferenciada. Então, pratique. Por exemplo, você fazer os vídeos aqui do YouTube, você gerar uma palestra, você falar na sua faculdade, fazer uma apresentação na sua escola, no seu ambiente de trabalho, ou mesmo num grupo, por exemplo, você está num grupo de amigos, você é uma pessoa que se destaca falando, explicando, contando piadas, fazendo gestos, mímicas engraçadas, que as pessoas se relacionam e gostam disso. A inteligência interpessoal. Inter, né? Como a gente está falando, interno, tá? Então estuda, ou melhor, controla muitas relações dos seus sentimentos, as suas intenções para com o externo, para com outras pessoas. Tudo aquilo que você tem interno para o externo. Então, como você se relaciona, o que você busca, como você fala, a sua empatia, a sua sinergia. Da mesma forma que existe também a inteligência intrapessoal, que é você entender a si mesmo, tá? Em relação a sentimentos, a motivação, a desejos, para que você possa automaticamente se relacionar, tá, com o ambiente. Eu acho que eu falei errado para vocês.
Na verdade, eu falei do inter, né? Do intra, interno. Me perdoem, eu errei nisso. O intra é interno, o inter é externo. Então, o que eu disse para você. Então, vamos recapitular. Eu acabei errando nessa explicação, me perdoem, não vou apagar o vídeo, não. Eu vou corrigir meu erro aqui. Agora eu estou falando de interpessoal. Tá? Mantenha a mesma ideia. Estimular os sentimentos, as intenções, conforme eu falei, para com outras pessoas. Inter, externo. Externo, tá bom? Você preparando isso para fazer com outras pessoas. E o intra, interno. Tá? Então você vai fazer esse controle próprio, inteligência emocional, sentimentos, motivação, os seus desejos, as suas maneiras de agir internamente, que, claro, refletem também no Inter, né? Mas é uma questão mais interna. Então, desculpem aí meu erro. Como eu falei, eu não costumo apagar os meus erros do vídeo, não. Eu continuo. Antes eu até fazia alguns vídeos de erros de gravação, mas é interessante a gente fazer isso porque para que as pessoas tenham essa sintonia, essa conexão, entendam que a gente também é humano e a gente erra. Mesmo estando estudando, mesmo estando aplicando, mesmo estando executando, a gente faz e somos iguais a todo mundo. Né? Nós temos aí talvez um papel de ensinamento em termos que é aquilo que a gente tem muito mais habilidade que outras pessoas têm, como outras pessoas têm habilidades em outras coisas que eu não tenho. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa pelo pequeno erro, mas espero que vocês tenham entendido. Então, só para a gente finalizar, não ser recorrente, mas que vocês entendam, visto que eu posso ter existir uma confusão aqui. Então, inter, externo, intra, interno, tá bom? Então, inteligência interpessoal e interpessoal. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar da inteligência naturalista, tá? A inteligência naturalista, ela compreende muito o mundo natural das coisas e suas distinções. Como você vê esse mundo natural, como você se comporta diante dele, como você entende que as pessoas se comportam diante daquilo que é natural, daquilo que acontece sem que tenha a sua intervenção. Você até se relaciona com esse universo, você até se relaciona com esse mundo, porém é algo que você não tem o controle sobre o acontecimento. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, convido vocês para assistirem também, sobre a sétima inteligência que eu vou falar para vocês, que é a inteligência corporal sinestésica. Eu falo mais em detalhes, tudo, porque é muito bacana, porque envolve muito o uso do corpo, tá, para desenvolver determinadas situações. Então, a facilidade de controle com objetos, pessoas que lidam bem, por exemplo, jogadores de futebol, dançarinos, artistas. Isso é muito legal. E todo ser humano tem esse viés também. Muitas vezes não pratica. Eu não digo que isso tenha que ser a tua premissa profissional e tudo mais, mas é muito legal você ter esse conhecimento, tá? E tem também a inteligência musical, que permite, obviamente, você produzir, ter um aprendizado muito mais fácil de compreender muito mais do que qualquer outra pessoa a sua identificação com a música, com instrumentos musicais, com tudo aquilo que envolve essa seara, esse mundo. Porque você vai tocar, por exemplo, uma guitarra muito mais fácil do que uma pessoa que não tem esse tipo de inteligência ou que não desenvolveu esse tipo de inteligência. Você vai compreender muito mais fácil as notas musicais, você vai compreender muito mais assertivamente tudo aquilo que envolve o segmento. Ou seja, todos esses tipos de inteligência que eu comentei com vocês aqui, e falei basicamente, sei que falei de uma maneira rápida, tudo, mas qual que é o meu propósito no vídeo? Vai falar, mas Beto, você foi muito superficial, talvez, você colocou apenas questões simples do cenário, eu queria entender um pouco mais. Então, a minha proposta nesse vídeo, tirando o vídeo que eu fiz da questão corporal, porque envolve muito a questão do desenvolvimento pessoal e profissional e a ligação com os negócios, e aí o meu motivo de ter aprofundado mais, as demais, elas são importantes, são interessantes, mas saem um pouco do propósito do canal. Então eu convidei você, no início do vídeo, para que você procure informações na internet, principalmente através do Howard Gardner, que ele fala muito sobre isso. Então você consegue se aprofundar nessas outras e até ver aquilo que você possa ter como relação pessoal própria, né? Como uma relação, identificação sua. Então procure compreender um pouco mais isso. A minha ideia era estimular você, colocar você a par da existência disso, colocar você ciente de que isso acontece e como que você pode usar. E principalmente falar, caramba, olha, eu tenho isso, esse aqui ó, é meu gatilho. Isso eu sei que existe e vou buscar a informação. Essa é a minha intenção do vídeo, ou seja, criar em você o interesse para que você depois faça a necessidade natural. Eu sou Beto Camp e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Por favor, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal se não for inscrito. Isso ajuda muito o meu trabalho e ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas também. Um beijo no seu coração.